Queridos irmãos, com muita alegria, mais uma vez eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Quem está alegre, diga glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz em mais uma noite poder estar com vocês, celebrando a Deus, entregando a Ele um culto de adoração e gratidão por todos os seus benefícios e por tudo que Ele tem feito por nós. Deus já tem nos visitado, já sentimos a sua presença, já choramos na sua presença, já sentimos o seu toque, e eu acredito piamente que Ele continuará falando conosco por sua palavra. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8, versículos de número 23, e nós leremos até o versículo de número 27. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8, versículos de número 23 ao 27. Que Deus seja louvado mais uma vez pela vida do pastor dessa igreja, pastor Amarildo, toda a sua família. Muito obrigado, pastor, pela recepção nesses 2 dias. Que Deus continue abençoando o senhor, a sua casa, seu ministério. Bom, toda a liderança, que Deus continue abençoando vocês também no prosseguir desse ano e que Deus possa continuar usando vocês nessa graça, tá bom? Enfim, que Deus abençoe a todos os amigos, irmãos, Daigro, sua família, enfim, a todos de uma forma muito especial. Eu aproveitei um bom tempo ontem para agradecer, e hoje fica mais uma vez a minha gratidão por tudo que vocês fizeram por mim aqui, nesse estado, nessa cidade, tá bom? Capítulo de número 8, versículo de número 23 ao 27, quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E você se assenta glorificando a Deus. Queridos, eu peço sua atenção para entendermos algumas lições que estão inseridas dentro desse capítulo e dentro desses versículos a qual Deus inseriu ao meu coração para ser compartilhado com o seu coração. Nós encontramos aqui um dos inúmeros milagres que Jesus realizou durante o desenvolvimento de seu ministério. Bem da verdade que o ministério de Jesus não foi um ministério muito longo, mas foi um ministério muito profícuo. Jesus desenvolveu o seu ministério em aproximadamente 3 anos. E durante todos esses 3 anos de desenvolvimento ministerial, Jesus realizou tantos milagres que o apóstolo João escreve no Evangelho Universal de João, dizendo de que se todos os milagres de Jesus
fossem para serem escritos em livros, nem todos os livros comportariam a quantidade de milagres e obras que ele realizou. Porém, quando você analisa de forma minuciosa os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você tem a percepção de que estão inseridos dentro desses evangelhos pelo menos 35 milagres que foram realizados por intermédio do ministério de Jesus. Desses 35 milagres, é muito fácil você também perceber que na maioria deles, Jesus esteve acompanhado de dois grupos de pessoas que costumeiramente acompanhavam ou seguiam o seu ministério. O primeiro grupo que a Bíblia destaca é um grupo chamado de multidão. Essa multidão teve a oportunidade e o privilégio de acompanhar a Jesus em muitos episódios e em muitos milagres que ele realizou. Porém, mesmo seguindo Jesus, mesmo acompanhando Jesus, a multidão não conseguiu desenvolver um relacionamento de intimidade com ele. Diferente do segundo grupo, que a Bíblia chama de discípulos, que acompanhava Jesus e aparentemente com o mesmo propósito da multidão, porém o que diferenciava os discípulos da multidão é que os discípulos não estavam seguindo a Jesus por aquilo que ele fazia. Os discípulos estavam seguindo a Jesus por aquilo que ele é. Nesse episódio do capítulo de número 8, a partir do versículo de número 23, Jesus está descendo de uma montanha, gente, onde ele estava ensinando desde o capítulo de número 6, um sermão conhecido como o Sermão do Monte. Na companhia, Jesus tinha tanto a multidão, como também os discípulos. Quando Jesus desce dessa montanha, a gente precisa entender isso. Quando ele desce do monte, ele decide no versículo de número 23, entrar dentro de um barco e atravessar para o outro lado. Essa decisão de Jesus de entrar dentro de um barco e atravessar para o outro lado foi uma decisão tomada diante dos olhos da multidão, como também tomada diante dos olhos dos discípulos. Porém, quando você olha para o texto, no versículo 23, ao ver Jesus entrar dentro do barco, nós não vamos conseguir perceber em momento algum que alguém da multidão se candidata para entrar dentro do barco e acompanhar Jesus. Ninguém da multidão olha para Jesus e diz: mestre, já que o senhor vai para o outro lado, e a gente está com o senhor desde o sermão da montanha, a gente vai entrar dentro do barco e vai acompanhar o senhor para onde o senhor for. Ninguém da multidão, gente, se candidata. Porém, o texto revela para nós que quando Jesus entra dentro do barco, sem falar para onde ele vai, sem dizer qual é o destino final, sem falar onde ele vai encostar o barco do outro lado, os seus discípulos, diz o texto, o seguiram. O texto não vai revelar para nós que alguém dos discípulos olha para Jesus e diz: mestre, mas para onde é que o senhor vai? Qual é o destino final da navegação? Qual é o local ou a localidade onde o senhor vai encostar o barco do outro lado? Nenhum discípulo questiona. Eles somente entram dentro do barco e seguem. Porque o discípulo se diferencia da multidão.
E discípulo que é discípulo, ele não questiona nenhum tipo de condição para entrar dentro do barco e seguir a Jesus. Discípulo que é discípulo, ele não impõe condições para seguir o mestre. Discípulo que é discípulo, ele não arruma desculpas se ele vai seguir ou não o mestre. Discípulo que é discípulo, ele entra dentro do barco e segue a Jesus, independente de qualquer coisa. Olha o que o texto diz: Jesus entra dentro do barco e os seus discípulos o seguiram. Eles estão seguindo Jesus. Eles deixaram a zona de conforto para seguir Jesus. Eles abriram mão de muitas coisas do lado de cá para seguir Jesus. Só que o versículo de número 24 vai dizer que mesmo eles seguindo Jesus, quando estão dentro do barco com Jesus, seguindo a direção de Jesus, eis que no mar se levantou uma grande tempestade. Mateus, ele diz que era uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Marcos e Lucas diz que as águas entravam dentro do barco. Aí Mateus vem e diz que mesmo as ondas encobrindo o barco, Jesus estava dormindo. Como é que pode água entrar dentro do barco, ondas encobrirem o barco e Jesus continua dormindo? Será que o sono de Jesus era tão pesado assim? É lógico que não. Agora, por que ele não acorda com onda encobrindo o barco? Com o vento balançando o barco? Com águas e ondas entrando para dentro do barco? Por que é que ele continua dormindo? É simples. Se ele está dormindo, não é ele que está no controle do barco. E se só está Jesus e os discípulos dentro do barco e Jesus dorme, quem é que está no controle? Os discípulos. E por causa disso, pelos discípulos estarem no controle do barco, por mais que as ondas entrassem dentro dele, por mais que os ventos balançassem o barco, Jesus continuava dormindo, pois ele não acorda enquanto eu permaneço no controle da situação. Enquanto eu bato no peito e digo: quem manda sou eu, as ondas balançam e ele continua dormindo. Enquanto eu estou dizendo: quem manda no meu casamento sou eu, e vai ser do meu jeito e não do jeito que a Bíblia quer, ele continua dormindo. Enquanto eu empino o nariz e digo: eu vou fazer do meu jeito porque eu sei como é, ele continua dormindo e as ondas continuam balançando o barco. E aí não tem como, porque a tempestade não tem poder para acordar Jesus, enquanto eu permaneço no controle, enquanto eu acho que eu posso, enquanto eu acho que eu tenho, enquanto eu acho que eu sou, as ondas continuam balançando o barco, mas Jesus continua dormindo, porque eu estou no controle dele. Isso aqui é muito sério. Porque Jesus está dormindo, não acorda. E aí no 25, alguém percebe
alguém dos discípulos percebe que alguma coisa está errada. Por que ele não acorda? Por que ele não levanta? O barco vai afundar, a gente vai morrer aqui. Só que aí alguém tem uma ideia. Versículo 25. E os seus discípulos, escuta isso, aproximando-se. E os seus discípulos aproximando-se. Isso aqui é sério. Porque como é que pode alguém que está dentro do mesmo barco, dentro do mesmo ambiente, 7 ou 8 metros aproximadamente, estão perto de Jesus, estão no mesmo barco que Jesus, aí o texto vem e diz que a tempestade sopra, ele não acorda, mas aí de repente os seus discípulos se aproximam. Só pode se aproximar quem está onde, gente? Longe. Só pode se aproximar quem está distante. Só pode se aproximar quem se afastou. Agora, por que isso é sério? Porque eles estão dentro do mesmo ambiente onde Jesus está. Eles estão dentro do mesmo lugar onde Jesus está. Mas não é por estarem no mesmo ambiente onde Jesus está que eles estavam perto de Jesus. Pelo contrário, estavam longe. Isso é uma lição. Porque estar onde Jesus está não é sinônimo de estar perto dele. Participar de tudo que a igreja promove usando o nome de Jesus não é sinônimo de estar perto dele. Participar de tudo aquilo que acontece aqui dentro não é sinônimo de estar perto de Jesus. Às vezes estamos dentro do mesmo ambiente, estamos no mesmo lugar onde Ele está, a gente vê todo mundo sentindo Deus e nós estamos longe dEle. Só que aí a tempestade sopra, ela vem não é para virar o barco, ela só sopra para trazer você de volta. Ela só sopra para você se aproximar. Ela só vem com o intuito de que você se lembre da onde você se afastou e que você se aproxime de novo. Porque quanto mais próximo eu estou dele, menos as tempestades vão poder me assustar. Eles só estão desesperados porque estão longe. Eles só se desesperam porque estão no controle e deixaram Jesus do outro lado do barco. Se afastaram, foram para longe. Mas aí a tempestade vem e eles se aproximam de Jesus. E essa aproximação, esse aproximando-se, esse aproximar-se, parece que, ao contrário do que o texto diz, eles se aproximam para despertar Jesus, mas na realidade essa aproximação estava despertando os discípulos. Porque o texto diz assim: e aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Aí Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: por que temeis, homens de pequena fé? Deixa eu te explicar um negócio aqui. Parece que é muito simples, mas não é. Marcos diz que Jesus estava deitado sobre uma almofada. Agora imagina a cena. Jesus está deitado sobre uma almofada. O vento continua balançando. As ondas continuam encobrindo o barco.
Os discípulos se aproximam, todos desesperados, com medo do barco afundar no meio daquela grande tempestade. E aí Jesus deitado com a cabeça na almofada, ou travesseiro em outras traduções. Ele olha para os discípulos e diz: por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Mas o vento está balançando. E Jesus está dizendo: por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Mas as ondas estão encobrindo o barco. E Jesus está dizendo: por que vocês estão com medo? Por que temeis, homens de pequena fé? Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos aqui? É que a fé deles é tão pequena, mas tão pequena, que eles não conseguiram sequer descansar no meio daquela grande tempestade. Jesus não queria que eles tivessem fé para acalmar a tempestade, mas a fé deveria ser o suficiente para eles descansarem no meio dela, sabendo que Jesus estava dentro do barco. Só que por que eles se desesperam, gente? Porque eles assumem o controle no início da viagem, da navegação. E quando assumem o controle no início da navegação, Jesus fica com a almofada. Quando Jesus está com a almofada, os discípulos estão no controle. Quando na realidade Jesus deveria estar no controle e os discípulos com a almofada. Levanta sua mão direita assim, se você pode, porque aqui existe algo muito forte. Sabe qual é o problema do nosso desespero às vezes? É que a gente inverte. A gente pega o controle de tudo na mão. E a gente diz para Deus: pode ficar com o travesseiro que eu vou controlar tudo isso aqui. Pode ficar tranquilo, Deus, que eu sei qual a decisão tomar. Pode ficar tranquilo, Senhor, eu não preciso de mais conselho, eu já sei o que é que eu devo fazer. Só que aí quando a tempestade vem, a gente não consegue controlar o barco, porque as ondas vêm de baixo para cima e balança o barco e a gente perde o controle. Aí Jesus olha para nós e diz: por que é que vocês estão com medo? E é porque a almofada está com ele, quando na realidade a almofada deveria estar com a gente. Porque se a gente tiver com a almofada e ele no controle, no meio da grande tempestade, a gente deita a cabeça tranquilo e descansa, porque ele está no controle da situação. É a sua oportunidade hoje de voltar para casa com controle, ou dizer para Deus: hoje eu deixo o controle para o Senhor e volto embora para casa com a almofada. Se você voltar para casa com a almofada, alguém pode até estar lá fora dizendo: vai acabar, não tem mais jeito. Mas ele está dizendo: descansa, porque eu estou no controle. Mas o diagnóstico é negativo. Descansa, porque eu estou no controle. Mas tem alguém batendo a minha porta para tentar acabar com a minha casa. Descansa, porque eu estou no controle da situação. Diga alguma coisa para adorá-lo. Qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua decisão? Controle ou almofada? Almofada ou controle? Vai continuar batendo cabeça? Vai continuar dando murro em ponta de faca? Vai continuar tomando as decisões precipitadas que você está acostumado a tomar? Ou você vai dizer: Deus, assume tudo, assume todo o controle e dá almofada para mim descansar, porque eu não aguento mais. Eu vou ficar com a almofada hoje porque eu não tenho mais condições de continuar essa viagem. Eu não posso mais continuar a navegação.
eu preciso de descanso, eu preciso da almofada, eu preciso descansar no meio dessa tempestade. A escolha é sua. Ou decide o controle, ou decide ficar com a almofada. Só que depois que ele exorta, só depois de exortá-los, o texto diz assim, 26, então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Olha aqui para mim, por favor. Porque Jesus se levanta depois que ele exorta os discípulos a estarem com uma fé pequena demais. E aí ele se levanta e o texto diz que ele repreende o vento ou os ventos e o mar. Me ajuda. Onde é que estavam os ventos e o mar? Do lado de dentro ou do lado de fora do barco? Do lado de fora. Eles vinham do lado de fora, infiltravam para o lado de dentro. Batia do lado de fora e causava transtornos do lado de dentro. Aí Jesus se levanta, repreende os ventos, o mar que está do lado de fora, para simplesmente acalmar os discípulos que estavam do lado de dentro. Isso aqui é profético para alguém, porque se for preciso ele toca do lado de fora para trazer paz para o lado de dentro da sua casa. Hoje ele está tocando do lado de fora para trazer bonança e paz para o lado de dentro. Eu estou profetizando pela Bíblia para alguém. Ele está repreendendo tudo que está do lado de fora e está tentando tirar a sua paz. Você não consegue dormir direito mais, mas ele está dizendo, hoje eu estou repreendendo os ventos e o mar, e estou trazendo paz para o lado de dentro da tua casa. Quem toma posse dessa palavra, ele está tocando do lado de fora, para mudar algumas coisas do lado de dentro, na sua área conjugal. Ele está tocando do lado de fora, para colocar algumas coisas no lugar, na sua área familiar. Ele está tocando do lado de fora, para colocar algumas coisas no lugar, na sua vida espiritual. Ele está repreendendo. Ele toca do lado de fora, para resolver do lado de dentro. Ele repreende os ventos e o mar, que estão do lado de fora, mas estão desesperando quem está do lado de dentro, para acalmar quem está do lado de dentro. Deus está falando com alguém aqui. Acalma o seu coração, aquieta a sua alma. Jesus não perdeu o controle de nada. Ele continua rigorosamente no controle de todas as coisas. E hoje ele está entrando lá dentro da tua casa para acalmar algumas tempestades. Eu estou sentindo Deus aqui. Se alguém está sentindo Ele, diga alguma coisa para adorá-lo, porque Ele está entrando dentro de lares aqui essa noite e colocando algumas coisas de volta no lugar. Ebaraçaio, Evácia. Ele está repreendendo do lado de fora, para acalmar do lado de dentro. E aí depois que ele acalma o vento e o mar, o texto diz assim, e seguiu-se uma grande bonança. Toda tempestade camufla uma grande bonança que está para chegar. Toda tempestade, ela disfarça uma grande bonança que está para chegar. Quanto maior for a tempestade, maior será
a bonança. Olha a proporção. A tempestade era tão grande. Só que aí, quando ele acalma a tempestade e o vento, veio também uma grande bonança. De forma que a tempestade, na sua proporção, é grande. A bonança também será muito grande sobre a sua vida. Quanto maior for a tempestade, maior será o milagre. Quanto maior for a tempestade, maior será a bênção. Quanto maior for a tempestade, maior será a vitória e a bonança de Deus para a tua vida. E seguiu-se uma grande bonança. Aí quando está tudo calmo, grande bonança, dentro do barco, um olha para o outro e diz: que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Eu imagino Pedro olhando para João e dizendo: João, você que encosta a cabeça no peito dele, que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Eu imagino João dizendo: Pedro, eu já vi ele transformar água em vinho, eu já vi ele multiplicar pão e peixe, eu já vi ele curar paralítico no tanque, eu já vi ele ressuscitar morto de 4 dias, agora acalmar a tempestade, o vento é a primeira vez, eu não sei dizer não. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É a pergunta que fica dentro do barco, é a interrogação que fica dentro do barco. E a pergunta que eu fiz foi: por que Jesus não respondeu, gente? Por que ele não disse: ó, eu sou o Cristo? Quando a samaritana, capítulo 4 do evangelho que João escreve, diz para ele: olha, quando o Messias vier, ele nos revelará tudo isso. Ele olha para ele e diz: ó, eu sou, eu que falo contigo. Em João ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Só que aqui está todo mundo perguntando: que homem é este? Que homem é este? Que homem é este? E ele não olha para os discípulos e diz: eu sou Deus, eu sou aquele que tudo pode. A pergunta fica dentro do barco: por que é que ele não responde? Por que é que ele não mostra para os discípulos quem ele é? É muito simples. Ele só não revela para os discípulos quem ele é aqui, porque os discípulos, mesmo caminhando com ele todos os dias, vendo o milagre todos os dias, participando de milagres todos os dias, vendo sinais todos os dias, não tinham percebido quem ele era. E aí Jesus não fala, porque eu só posso aprender quem ele é de verdade conforme eu caminho e ando com ele. Vou encerrar. Aí no mesmo evangelho, Mateus, Jesus está lá em Cesareia de Filipe, e aí ele faz uma reunião com os seus obreiros naquele dia, seus discípulos, e ele faz uma pergunta: quem os homens têm dito que eu sou? Alguém levantou a mão e diz: olha, eu ouvi falar que o senhor é Elias. Outro levantou a mão e disse: eu ouvi falar que o senhor é Jeremias. Outro levantou a mão e disse: eu ouvi falar que o senhor é um profeta. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: e para vocês, que andam comigo todos os dias? Jesus poderia ter dito: vocês que já viram eu até acalmar vento e mar, quem eu sou para vocês? Pedro toma a palavra e diz:
Tu és o Cristo. Ele poderia dizer, lá no barco eu não sabia não, mas eu andei tanto com o Senhor, eu aprendi tanto, que agora eu sei, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí para Pedro não ficar muito cheio, ele diz, Pedro, não te revelou nem carne nem sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Se coloque em pé com a permissão do nosso pastor. Eu vou bater na tecla de ontem. Quantos querem conhecer melhor Jesus? Quantos querem conhecer melhor Jesus? Diogo, como é que eu conheço Jesus? Andando com Ele. Às vezes a gente tem a ilusão de querer conhecer tanta gente. A gente quer conhecer tantas pessoas. Nós queremos estar perto de nomes, de personalidades. E nós temos a oportunidade de conhecer Jesus, de andar com Ele e descobrir quem Ele é na sua essência. E essa é a sua oportunidade essa noite. Mas Diogo, eu tenho 90 anos de crente, 100 anos de registro na secretaria da igreja. Isso não quer dizer que você conhece Ele. Porque conhecer Jesus está além de estar registrado na secretaria da igreja. Conhecer a Jesus é andar com Ele todo dia. Conhecer a Jesus é ter tempo para falar com Ele todo dia. Conhecer a Jesus é pegar na mão dele e dizer, eu vou andar com o Senhor. O mundo está andando de mãos dadas com o pecado, mas eu decidi andar contigo, amém. Sabe o que é conhecer Jesus? É você se parecer com Ele. Quanto mais você anda com alguém, mais parecido com Ele você fica, sim ou não? Eu fiquei 15 dias no Maranhão. Quando eu voltei para casa eu estava falando igual eles, de tanto que eu convivi. E minha esposa disse, foi paulista e voltou maranhense. Falei, é convivência. É porque andei muito perto. Quanto mais você anda com Jesus, mais parecido com Ele você fica. Com quem que você está se parecendo? Quando alguém olha para você na faculdade, na escola, no trabalho, na rua de casa, com quem que você se parece? Se você anda com Jesus, alguém vai dizer, você tem a cara dele. Você é parecido com Ele. Não, você fala como Ele. Você tem aquilo que só Ele tem. Quantos podem sentir essa presença? Quantos podem sentir essa graça? Quantos querem andar com Ele? Quantos querem caminhar com Jesus? Abre a tua boca e diga alguma coisa para adorar a Ele aqui hoje. Eu oro para que a minha geração seja uma geração parecida com Enoque. Capítulo 5 de Gênesis. Foi o que menos viveu, mas foi o que mais andou com Deus. Foi o que menos viveu, mas foi o que mais caminhou com Deus. Porque não vale a pena viver muito, se não for para viver uma vida andando com Deus. Vale mais viver pouco andando com Ele do que viver muito sem ter a oportunidade de caminhar com Ele. Onde você pisar a planta do seu pé, alguém vai te conhecer por aquele que você anda. Onde você colocar a planta do seu pé, onde você chegar, alguém vai te conhecer, porque você se parece com Ele, porque você anda com Ele. Feche os seus olhos. Senhor Deus,
a sua palavra foi pregada. E nós não queremos outra coisa a não ser a oportunidade de andar contigo para onde a gente for. Ó Deus, nos ensina, como tantos homens da Bíblia, que no meio de uma devastação causada pelo pecado, decidiram andar com o Senhor. Ó Deus, nós queremos te conhecer, nós queremos andar contigo, nós queremos ter o Senhor como alguém familiar, nós queremos ter o Senhor como alguém de intimidade. Nos ensina, Deus, nos ajuda, Deus, nos enche do teu Espírito, nos dá a sua graça, nos dá a oportunidade de caminhar diariamente contigo. E que, como Pedro foi reconhecido por andar com o Senhor, e alguém diz: você se veste como Ele, você fala como Ele, o seu jeito é o jeito dele, que nós também, Pai, tenhamos o seu jeito, que nós venhamos falar como o Senhor fala, para que o seu nome seja glorificado em nós. Quantos querem se parecer com Jesus, diga alguma coisa para adorar a Ele. Se você tem glória, diga glória. Se você tem aleluia, diga aleluia. Mas diga alguma coisa para agradecer essa noite a oportunidade que você tem de caminhar com Ele. Temos alguém no nosso meio essa noite que deseja aceitar a Jesus. Você que deseja conhecer melhor Jesus. Você que entrou aqui a convite de alguém, ou o próprio Espírito de Deus te conduziu para cá, e hoje você quer reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. Levante uma de suas mãos para eu te conhecer. Temos alguém que deseja aceitar a Cristo, ou você que se afastou e por algum motivo hoje você quer retornar. Temos alguém? Temos alguém? Se não temos, que Deus prossiga abençoando.